Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje na nossa aula nós vamos falar um pouco sobre meios de comunicação. Vocês podem ver que eu coloquei uma imagem aqui que tem vários tipos de meios de comunicação. Os meios de comunicação são instrumentos que possibilitam a transmissão e troca de informações entre duas ou mais pessoas. Existem diferentes meios de comunicação, sendo os individuais o telefone, a carta, o e-mail, e os em massa, televisão, jornal, rádio. Então, todos esses e muitos outros são formas de a gente se comunicar com as pessoas. Então, vamos ver como começou essas comunicações? Há muitos e muitos anos atrás, para as pessoas deixarem um recado para outras pessoas, elas escreviam na pedra, isso mesmo, elas faziam desenhos na pedra. Então, por exemplo, se tivesse animais ferozes naquela área, eles desenhavam em uma rocha dentro de uma caverna, e aí quem passasse por aquela caverna já ia saber que tinha animais ferozes por ali. Não tinha como mandar carta para ninguém. Naquela época eles nem sabiam falar ainda, eles não tinham um dialeto. Então, eles só sabiam desenhar, eles ainda não escreviam nada. Vocês podem ver que nas imagens só tem desenhos, não tem nenhuma letra, nenhuma escrita. Então, eles se comunicavam através dos desenhos. Com o passar do tempo, eles começaram também a escrever na madeira e na argila. A argila é um tipo de barro que é bem molinho, né, bem maleável, parece uma massinha, só que é feito de barro. Então, eles começaram a escrever também na madeira e na argila, e assim eles podiam guardar essa escrita. Porque quando eles escreviam na caverna, ficava lá. Quando eles começaram a escrever na madeira e na argila, eles poderiam carregar essa escrita. Porém, eles perceberam que começou a ficar muito difícil, porque se eles escreviam muito, tinha muita madeira para carregar. Foi então que eles descobriram uma planta que chama papiro. E aí eles pegavam essa planta, eles tiravam fitas dessa planta, eles curavam essa planta e começaram a escrever com tinta, fazer os desenhos nessa planta, nessa folha, né, dessa planta. E aí, com isso, eles podiam enviar para outras pessoas. Além deles poderem guardar e carregar com eles as informações, eles podiam também transmitir para outras pessoas. E foi aí que eles começou a correspondência, quando eles pegavam a carta, o que estava escrito, e mandavam para outra pessoa que morava longe. Mas naquela época não existia ainda os correios. Então, quem levava os recados era um pombo. O pombo voava um espaço muito grande e ele tinha uma facilidade muito grande de decorar caminhos. Então eles levavam. Só que nessa época não dava para ser muito específico. Então eles mandavam um recado e alguém recebia esse recado e ficava sabendo o que estava acontecendo. Aqui, depois eles começaram a criar os pergaminhos, que eram tanto de papiros quanto de couro. Então esse daqui, ele era maior, eles usavam para escrever leis. Aí eles já estavam mais adaptados com a escrita, não eram mais desenhos. E aí isso daqui era uma espécie de tecido. E aí quem levava os recados eram os mensageiros, mas demorava muito tempo para chegar. Então, às vezes, por exemplo, eles mandavam um recado que alguém estava muito doente. E aí demorava anos, meses para esse recado chegar. E quando a pessoa conseguia chegar para fazer a visita, a pessoa já nem estava mais lá. Por quê? Porque naquela época não tinha carro, eles andavam a cavalo, muitas vezes eles andavam a pé. Algumas cartas, alguns pergaminhos tinham que atravessar o oceano para ir de um lugar para o outro. Então vocês imaginem, a gente está aqui em São Paulo e eu preciso mandar um recado para alguém no Rio de Janeiro e alguém ter que levar esse recado a cavalo. Quantos dias não demoraria para chegar? E aí, quando fosse em outro país, precisaria atravessar o oceano. Então, esse recado ia com o mensageiro num navio até chegar lá do outro lado e o mensageiro voltar com a resposta. Imagine quanto isso demorava. Até que no ano de 105, um homem chinês descobriu o papel.
Ele criou uma massa com fibra de árvore e trapos de tecido, cozinhou, amassou e colocou esticadinho para secar no sol. E aí ele viu que era muito mais prático do que usar o couro de animais. E quando surgiu o papel, surgiu também o jornal. Eles começaram a escrever no jornal as notícias, quem nascia, quem morria, se aconteceu um acidente, tudo começou a ser escrito no jornal. E esse jornal era distribuído para várias pessoas. Então, ao mesmo tempo, várias pessoas sabiam da mesma notícia. Depois disso, foi criado o código Morse, que é esse código aqui, ó. É meio estranho, né? Mas eles descobriram que através do código Morse eles podiam falar com pessoas a longa distância. O código Morse era um código através dos sons. Até hoje ele ainda é usado por navios, mas naquela época era usado muito mais. Então, ó, são pontos e traços, e cada ponto ou cada traço simboliza uma letra. E aí os pontos são sons rápidos e os traços são sons mais extensos, mais longos. Então, eles se comunicavam com os navios através desses sons para saberem o que estava acontecendo. E o navio respondia também através do som. Então, como naquela época não tinha internet, era o jeito que dava para se virar. Em seguida, veio o telefone. Alguém descobriu o aparelho de telefone. Só que olha que engraçado. Naquela época era muito difícil fazer uma ligação. Primeiro, só quem tinha muito dinheiro tinha telefone em casa. Segundo, para você fazer uma ligação, você ligava para o centro telefone. Lá, uma telefonista atendia a sua ligação. Você falava para qual casa você queria ligar e ela transferia a sua ligação. Como naquela época tinha poucas casas, eles tinham um painel com o número de todas as casas que tinham telefone. Ela tirava um fiozinho de um lugar, colocava o fiozinho no outro, parecia uma tomadinha, e aí transferia a sua ligação. Com o passar do tempo, as coisas foram ficando mais modernas e aí você já conseguia fazer uma ligação direta de uma casa para outra. Porém, o telefone ainda realmente era muito caro. E só pessoas com muito dinheiro, muito poder aquisitivo podiam ter um telefone em casa. Só que as coisas foram se modernizando, os telefones foram ficando mais comuns e mais acessíveis. Então, quase todas as pessoas passaram a ter telefone, até que o telefone também deixou de ser tão importante. Porque hoje em dia quase ninguém mais tem telefone em casa. A maioria das pessoas prefere usar o celular. Depois da invenção do telefone, veio o rádio. O rádio servia tanto para comunicação em navios, em aviões, como para transmitir também notícias. Também tinha novelas, servia também para o entretenimento, para a diversão das pessoas. E com o rádio, as pessoas tinham um aparelhinho desse em casa e aí elas poderiam conectar em algum lugar, em alguma estação e ouvir o que estava acontecendo no mundo. Então, quando tinha guerras, quando tinha acidentes, quando tinha coisas novas acontecendo, era sempre anunciado no rádio. Só que chegou uma hora que as pessoas cansaram de só escutar e aí criaram a televisão. Agora, além de escutar, elas também podiam ver as imagens, primeiro em preto e branco, depois de forma colorida, como a gente conhece hoje. Mas naquela época era uma ótima forma de comunicação para comerciais, para a gente saber notícias. Era muito importante, porque eram poucos os meios de comunicação. E assim como os outros, só quem tinha muito dinheiro possuía televisão. Até que veio a invenção do computador. E com isso, a comunicação ficou muito mais fácil, porém também ficou um pouco mais perigosa. Com a invenção do computador, que era um modelo bem simples, bem diferente, veio também a internet. E aí, com isso, a gente acabou substituindo algumas coisas. Em vez de carta, a gente mandava e-mails, a gente tinha as redes sociais, que a gente não precisava mais esperar dias ou meses para mandar algum recado para alguém. Agora, a gente pode falar com a pessoa ao vivo, tanto em ligação, quanto em mensagem escrita e até em vídeo, né? A gente pode ver as pessoas ao vivo
e falar com elas ao vivo. E não precisa mais ficar esperando, até no e-mail, né? Que a gente manda o e-mail, tem que ficar esperando uma resposta. Agora, com as redes sociais, a gente pode mandar o recado automaticamente e receber a resposta automaticamente também. Porém, a gente precisa ter muito cuidado com a internet, porque também tem muita notícia que roda que é falsa. Então, antes de acreditar nas coisas que a gente vê por aí, a gente tem que ir lá pesquisar e ver se realmente é verdade. Porque, como eu disse, a facilidade da comunicação tornou tudo muito perigoso, porque as pessoas falam o que querem e outras pessoas acabam acreditando, e muitas vezes não são verdadeiras. Então, quando vocês receberem qualquer recado em qualquer rede social, primeiro pesquisa para ver se realmente é verdade. E aí, vocês gostaram de ouvir um pouco sobre a história dos meios de comunicação? Qual foi a ordem, como eles foram surgindo? Então, agora vamos para a nossa atividade de hoje. A importância dos meios de comunicação. Comunicar-se com o outro sempre foi uma necessidade humana. Utilizando a fala, a visão, a audição, os gestos, o tato, a escrita e as tecnologias, criamos várias maneiras de nos comunicar. Vamos conhecer alguns meios de comunicação? Então, nós acabamos de descobrir, né? Acabamos de conhecer alguns meios de comunicação. 1. Abaixo temos imagens de alguns meios de comunicação. Uns são mais antigos e outros mais recentes. Conte tudo o que você sabe sobre cada um deles. Peça ajuda a um familiar ou responsável. Então, nós temos aqui 3 desenhos, que são 3 meios de comunicação diferentes que a gente acabou de falar. E aí, vocês vão colocar aqui o nome e como era feita essa comunicação. Como acontecia essa comunicação através desse e desse. 2. Leia o texto e responda as questões abaixo. O acesso à internet no Brasil. Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, mostrou que em 2018, cerca de 46 milhões de brasileiros com mais de 10 anos de idade não tinham acesso à internet. Em 2017, eram 54 milhões. Quase metade dos brasileiros que não usam a internet diz não saber usá-la. Depois estão aqueles que não têm interesse, os que acham o serviço caro, os que acham que os equipamentos para acessar são caros e os que não acessam porque o serviço de internet não existe onde moram. Então, apesar de hoje em dia a gente ter a internet e para a gente ser um pouco mais fácil, existem alguns lugares que a internet ainda não chegou. Então, em alguns lugares, as pessoas ainda não têm o acesso que a gente tem às redes sociais, a e-mails. Então, a comunicação deles ainda é por carta ou por telefone. Quem realizou a pesquisa? Então, bem aqui no comecinho a gente vê que fala uma pesquisa do darararará. Então, quem fez a pesquisa foi esse instituto aqui. B. Você acha que do ano de 2017 para 2018, o número de brasileiros sem acesso à internet aumentou ou diminuiu? Então, a gente tem essa informação aqui, ó. Em 2017, eram 54 milhões. Em 2018, 46 milhões. De 54 para 46, aumentou ou diminuiu? C. Cite 2 exemplos de equipamentos que você pode usar para conectar à internet. Então, aqui vocês vão colocar 2 aparelhos que a gente pode usar para usar a internet, para conectar na internet. D. Converse com um familiar ou responsável e escreva sobre alguns cuidados que nós devemos ter ao navegar na internet. Então, eu já falei alguns cuidados para vocês, mas vocês podem perguntar para alguém da família de vocês o que eles acham do uso da internet e como a gente pode se precaver e se prevenir de algumas coisas que acontecem na internet e que não são muito legais. A aula de hoje termina por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Um grande beijo para vocês e até a próxima aula!